Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e nessa aula nós iremos falar um pouquinho sobre ponto, reta, plano e também sobre o estudo das retas. Vamos lá? Primeiramente, pessoal, nós vamos falar sobre a representação. Não se esqueça que pontos serão sempre representados por letras maiúsculas. Aí nós colocamos o exemplo A, B e C, e as retas nós iremos representar por letras minúsculas. Já os planos, pessoal, eles serão representados por letras gregas minúsculas. Colocamos aí como exemplo alfa, beta e gama. Não se esqueça que todo ponto e toda reta ele estará em um plano. Às vezes esse plano não está representado, tá, pessoal? Mas quando representado, ele vai ser demonstrado por uma letra grega, como está aí no nosso exemplo. Falaremos também, pessoal, que por um ponto P, nesse caso, passam infinitas retas. Então vejam que aí eu tenho um pontinho e que por ele é possível determinar infinitas retas. Professor, mas não vai chegar uma hora que as retas irão fechar os espaços a ponto de não ser mais possível construir retas? Não, pessoal, porque eu posso criar retas infinitas vezes mais finas, de modo que sempre vai caber uma reta a mais. E quando eu tenho dois pontos, professor? Por dois pontos, passa somente uma reta, uma e só uma reta, como está no exemplo aí embaixo. Se eu quiser traçar uma outra reta, ela vai determinar outros dois pontos, ou talvez um desse e um outro ponto qualquer. Falaremos também um pouquinho sobre as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Vejam que aqui, pessoal, eu tenho dois exemplos que eu deixei para você. Esse exemplo aqui da esquerda, pessoal, eu tenho uma primeira reta aqui e tenho uma segunda reta aqui. Como eu sei que as retas são infinitas para ambos os lados, por mais que elas não estejam se encontrando, em algum momento elas irão se encontrar. Já nesse nosso segundo exemplo aqui, eu posso dizer para vocês que sim, já tem um ponto de concorrência, ou seja, um ponto em comum entre essas duas retas, que é esse pontinho aqui, ó. Aqui é o que eu chamo de ponto de concorrência. Professor, mas nesse primeiro exemplo que você deu, as retas elas não se encontram. Não tem problema. Por quê? Em algum momento elas vão se encontrar. Quando eu prolongo essas retas, passa a ter um ponto de concorrência. Já nas retas paralelas, como está escrito embaixo, eu criei duas retas que elas estão na mesma posição, ou seja, elas correm paralelamente e nunca irão se encontrar. Em nenhuma hipótese essas retas irão se encontrar. Agora nós iremos falar sobre reta, semirreta e segmento de reta. A reta, ela é infinita para ambos os lados. A semirreta, ela tem início e não tem fim para um lado. E o segmento de reta, ele é finito, ou seja, é somente um pedacinho da nossa reta. Coloquei o exemplo aqui, a reta AB. Se eu determinar essa reta, pessoal, eu vou determinar sempre com letras maiúsculas. Em cima eu ponho uma seta sinalizando para os dois lados, ou seja, seta sinalizando para os dois lados, identifica que eu estou falando de uma reta, reta infinita para ambos os lados, que passa pelo ponto A e pelo ponto B. E para eu demonstrar isso, ficaria mais ou menos dessa forma. Mas, professor, eu poderia utilizar reta BA também? Sim, pessoal, pode. BA ou AB, elas irão atingir todos os pontos dessa nossa reta. No caso da semirreta, eu demonstrei aqui o exemplo, a semirreta AB, ou seja, ela inicia em A e passa pelo ponto B, como demonstrado nessa semirreta laranja aí embaixo. Professor, eu poderia chamar de BA? Não poderia. Por quê? BA, pessoal, ela vai iniciar em B, passar por A e infinitamente para a esquerda. Veja que aqui sempre demonstra o início. Ó. Inicia em A, passa por B, inicia em B e passa por A. Então seria AB e BA, porque são duas semirretas distintas, cada uma vai para um lado. E mais um detalhe, essa setinha aqui nunca pode ser voltada para a esquerda, sempre para a direita. Continuando, pessoal, nós falaremos um pouquinho sobre o segmento de reta. O que é o segmento de reta? Segmento de reta ele fala só de um setor da reta. Qual que é esse setor? No caso, eu tenho AB ou BA.
AB ou BA, porque os pontos que vão de A a B e os pontos que vão de B a A são os mesmos, então você pode demonstrar da forma que você preferir. Mudando um pouquinho de assunto, falaremos agora sobre os segmentos consecutivos colineares e adjacentes. Segmentos, pessoal, não esqueça, é somente um setor. Não estou falando da semirreta, que inicia e não tem fim para um lado, nem da reta, que é infinita para ambos os lados. Sobre segmentos consecutivos e segmentos colineares, eu deixo aqui esse exemplo onde eu tenho os pontos A, B, C, D, E, F e G. Se eu escolher um exemplo qualquer, por exemplo, eu escolhi o segmento AB e o segmento BE. O que eu explico para os meus alunos é que eles sempre façam perguntas, para que aí você tenha a resposta precisa do que você está perguntando. Segmentos consecutivos, a pergunta é: eles se tocam em algum momento? Eles têm um ponto de encontro? Nesse caso, sim. Veja que o segmento AB e o segmento BE, eles têm um ponto em comum, é o ponto B. Então quer dizer que esses segmentos eles são consecutivos. Professor, mas eles são colineares também? A pergunta é: eles estão na mesma linha? Se a resposta for sim, é porque eles são colineares. Se for não, é porque não são colineares. Então, AB e BC, eles são consecutivos porque eles se tocam no ponto B, eles têm um ponto em comum, e eles não são colineares porque eles não estão na mesma reta suporte, tá ok? Então, vamos a um outro exemplo. Vamos escolher agora o segmento AB e o segmento BC. Vamos novamente às perguntas. Eles se tocam em algum ponto? Eles têm um ponto em comum? Sim, eles têm o ponto B. Então, eles são consecutivos. Eles estão na mesma linha, na mesma reta suporte? Sim, então eles são colineares também. Você pode dizer que esses segmentos são consecutivos e colineares, ou se você preferir, chame de segmentos adjacentes, que são segmentos que são consecutivos e são colineares ao mesmo tempo. Um outro exemplo que a gente pode citar seria, por exemplo, o segmento DE e o segmento FG. A pergunta é: eles se tocam em algum momento? Eles têm algum ponto em comum? Vejam que não, pessoal, eles não se tocam, eles não têm ponto em comum. Então, eles não são consecutivos, mas eles estão na mesma linha, estão na mesma reta suporte? Sim, eles estão na mesma reta suporte aqui embaixo. Então, quer dizer que eles não são consecutivos, mas eles são sim colineares. Agora, um terceiro exemplo que a gente pode falar é o AB e o FG. Eles se tocam em algum momento? Eles possuem um ponto em comum? Não. Eles estão na mesma linha, na mesma reta suporte? Não, eles também não estão. Então, eles não são nem consecutivos e nem colineares. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje. Espero que tenha ficado claro o conceito de segmentos consecutivos, segmentos colineares, segmentos adjacentes, retas concorrentes, retas paralelas, como demonstrar um segmento de reta, uma semirreta e uma reta. Não se esqueça que semirreta B é diferente de semirreta BA. E o mesmo não acontece com reta e segmento de reta. Segmento de reta B e segmento de reta BA é a mesma coisa e reta B e reta BA é a mesma coisa. Então, desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima.